Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para fazer uma análise com vocês sobre o Brabão de Goela, né? O bravateiro Jair Bolsonaro que fala que vai fazer acontecer, mas toda vez que ele sabe que existe o risco de ele ser preso, ou ele chora, ou ele pede ajuda do Michel Temer, ou como ele fez agora, pede para que aliados vá pedir a bênção ao ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que o Bolsonaro ali está em vias de ser preso, lamentavelmente ainda não saiu a denúncia contra ele, formalizada pela Procuradoria-Geral da República por diversos casos, né, o roubo das joias, o caso das vacinas. A Polícia Federal, segundo alguns colunistas têm apresentado informação por aí, disse que pretende indiciar o Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado agora em setembro, que não vai esperar passar período eleitoral, e é isso mesmo, né? A polícia não pode atuar pensando em beneficiar ou prejudicar ninguém, ela tem de atuar de acordo com o rigor e com o que a lei estabelece. E o Bolsonaro, que convocou inclusive apoiadores para o 7 de setembro na Avenida Paulista, está preocupado com a possibilidade dele ser preso, já que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 44, deixa claro que se ele fizer algumas coisas lá ele pode ser preso. O Código Penal diz também ali no artigo 359-L que dependendo do que for falado lá por ele ou por participantes do ato convocado por ele, ele também poderá ser responsabilizado. E existem as chamadas medidas cautelares diversas à prisão, que estão presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são ali restrições, né, vamos chamar assim, que o Bolsonaro tá tendo de passar nesse momento para que ele não seja preso. Mas se ele ultrapassar o limite da lei, ele pode ter a prisão preventiva decretada contra ele, como está presente ali no artigo 312 do Código de Processo Penal. E o que aconteceu, Carlito, nesse meio termo? O Bolsonaro, que convocou os seus correligionários golpistas a ir ali pro ato do 7 de setembro na Avenida Paulista, convocou todo mundo, tá dizendo ali que não é para pedir impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que não é para levar faixa disso ou faixa daquilo, porém, esqueceram de combinar isso com o empresário da fé, Silas Malafaia, que tem dito, inclusive, em entrevistas frequentes que ele tem dado em relação ao ato do 7 de setembro, que será o discurso mais duro que ele irá ter, que ele irá pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes, ditador da toga, que ele irá pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e que se ele, meus amigos, insuflar o público como ele está dizendo que irá fazer, pode sobrar para o Bolsonaro. Por quê? Estes interlocutores que procuraram o ministro Alexandre de Moraes para saber o que é que o ministro Alexandre de Moraes pensa do Bolsonaro comparecer no ato do 7 de setembro, ouviram do ministro o seguinte, ó, ele vai se ele quiser, eu só recomendo que ele não ultrapasse o limite da lei. Aí os interlocutores falaram, não, a gente está conversando com ele não vai ultrapassar o limite da lei, a gente só não consegue garantir que o Malafaia ultrapasse o limite da lei. E aí é importante a gente conhecer a lei, né? Porque eu preciso trazer para vocês aqui, ó, uma coisa que tem no Código Penal chamado concurso de pessoas. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o que diz o concurso de pessoas, né? Que é ali o indivíduo que participa de alguma maneira do crime ou que atua para facilitar o crime. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o que diz o concurso de pessoas. Porque isso vai deixar o Bolsonaro meio numa situação complicada, né? Por quê? Independente de o crime ter sido cometido por ele ou pelo Malafaia, se ele convocou os atos golpistas do 7 de setembro, são atos golpistas, tá? Se você tá atacando a democracia, tá atacando os poderes, tá atacando os representantes dos poderes, você não tá protestando meramente, como eles tentam dizer. Você está atuando para fazer valer a sua vontade contra o que diz a lei. Deixa eu só botar aqui o concurso de pessoas, só pra gente trazer aqui direitinho o artigo que eu não me recordo agora, se é o artigo 29 ou se é o artigo, cadê, 27 do Código Penal. É o artigo 29 do Código Penal. Isso, artigo 29 do Código Penal. O que diz o crime de concurso de pessoas, né? Que aqui o Bolsonaro vai dizer, ele já disse, ó, a gente garante isso, os interlocutores do Bolsonaro, né? A gente garante que o Bolsonaro não irá atacar o senhor, Xandão. A gente garante. O que a gente não consegue garantir é que o pastor Silas Malafaia, né, o empresário da fé, que ele não o ataque. E o que é que diz a lei no que diz respeito a concurso de pessoas? Artigo 29 do Código Penal, tá aqui, ó. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Se, no parágrafo 1º, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3.
Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ou seja, este papinho de que, olha, o Bolsonaro não irá atacar o STF, não irá atacar o Ministério Alexandre de Moraes, não irá ultrapassar o limite da lei, mas a gente não pode garantir que o Malafaia não vá fazer isso. E aí, lembrem vocês que o ato é organizado pelo Malafaia e pelo Bolsonaro, já que ele está convocando seus apoiadores a irem para o 7 de setembro. E aí, o que é que esses aliados foram fazer lá, tá? De acordo com alguns portais de notícias. Eles foram procurar o ministro Alexandre de Moraes para saber o que é que o ministro achava sobre a ida do Bolsonaro ao 7 de setembro. E nas conversas, esses aliados do ex-presidente prometeram ao ministro Alexandre de Moraes interceder junto ao ex-presidente para que ele não radicalize no discurso contra o ministro durante as manifestações. Após essas conversas aí, os aliados dizem que no máximo Bolsonaro vai fazer a mesma coisa que ele fez no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Só que lembrem vocês, aquele discurso do dia 25 de fevereiro da Avenida Paulista também é um discurso que pode levar o Bolsonaro para a prisão com pedido de prisão preventiva. Por quê? Porque o estado de liberdade dele, criando esses tumultos, criando essas confusões, pode gerar ali um problema. O artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala sobre prisão preventiva, traz isso, inclusive. Tá aqui, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, se o estado de liberdade do Bolsonaro representar um risco para o cumprimento da lei, se representar um risco para o estabelecimento da ordem constitucional do nosso país, ele poderá ser preso. E lembrem, com a ida do Valdemar e do Bolsonaro, naquele ato lá em agosto ainda, do MDB, que confirmou o nome do Ricardo Nunes como candidato do partido à reeleição, eles violaram o que estabelece o artigo 319 do Código de Processo Penal, que são as medidas cautelares diversas à prisão. Ou seja, medidas que o Xandão tinha tomado ali para evitar que fossem presos Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto e Walter Braga Neto. Então, se o Valdemar e o Bolsonaro continuarem descumprindo essa restrição, essa determinação legal presente no Código de Processo Penal, no artigo 319, isso vai ficar ruim. E aí a orientação que o ministro Alexandre de Moraes deu foi: se você perguntar para mim, eu não posso dizer se ele deve ir ou não deve ir, isso é com vocês, mas eu recomendo que não cometam crime. E aí eles falaram, olha, a gente vai garantir que o Bolsonaro não vai cometer, mas a gente não pode garantir que Malafaia não vai fazer isso, porque ele já disse ali, né, que iria pedir a prisão do senhor, que iria pedir o seu impeachment. Então, dependendo do que o Malafaia for falar, isso pode complicar o próprio Bolsonaro, como eu falei, pelo crime de concurso de pessoas, porque, como eu já citei, independente do Bolsonaro cometer crime ou não na sua fala, se outros participantes do ato cometerem um crime, como ele convocou o ato junto com o Malafaia, ele pode ser punido. Até porque a Constituição Federal, no artigo 44, como no inciso 5º, no artigo 5º, quase que não sai, no artigo 5º, inciso 44, traz o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Eu acho muito pouco provável que não compareçam ali bolsonaristas pedindo fechamento do STF, dissolução do STF, prisão do ministro Alexandre de Moraes, tortura ou assassinato. Então pode ser que o mito seja responsabilizado, por isso esse medo. Muita gente até tem me perguntado: Carlito, você acha que o Bolsonaro realmente vai pro dia 7 de setembro, já que em outros atos que ele convocou ali, ele acabou não participando, né? Em 2023, por exemplo, a gente teve alguns atos que foram convocados por ele, mas que ele não participou. E a resposta é: eu só acredito que ele irá quando eu ver ele lá em cima do trio elétrico. E mesmo ele estando em cima do trio elétrico, eu só acredito que ele estará tranquilo se o Malafaia afinar o discurso, ou se ele for embora antes da fala do Malafaia, para caso o Malafaia faça tudo isso que ele está dizendo que ele vai fazer, o Bolsonaro diga que ele não estava presente no local mais. Mas volto a dizer, isso não exime o Bolsonaro de culpa. Por quê? Por causa do concurso de pessoas. Como eu citei, o Código Penal é bem claro
Quem, de qualquer modo, artigo 29, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, se a participação for menor, a punição é menor. Se a participação for maior, a punição é maior. Simples assim, tá bom? Comenta aqui o que é que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Lembrando para você que é de São Paulo, tá? No domingo agora, dia 8 de setembro, às 14 horas, estarei na Bienal do Livro, fazendo o lançamento do meu quarto livro, O Descomplicando a Política. Então, se você quiser me conhecer, quiser comprar o nosso livro, a gente vai ficar lá por cerca de 1 hora e 20 mais ou menos. Então, das 14 às 15 horas, estarei lá autografando livros, trocando ideia com vocês, ouvindo sugestões. Então, se você gosta do meu trabalho e quer ir lá me conhecer, domingo a gente tem um encontro marcado na Bienal do Livro, tá bom? Grande abraço para vocês. Siga a rede social aqui da Revista Fórum, siga a minha rede social no Instagram também, Carlitos Neto, para acompanhar um pouco da minha corrida aqui, a eleição em Aracaju. Eu sou candidato a vereador aqui em Aracaju e até a nossa próxima análise amanhã. Grande abraço e tchau!